Boa tarde, professor Arlindo, boa tarde, professor Eduardo, boa tarde, colegas. Essa é a minha aula de produção específica e o tema que eu vou abordar nesta aula vai ser a compostagem do resíduo da merenda escolar. E a proposta dessa aula é que seja uma aula investigativa. Essa aula tem alguns objetivos específicos e um delas é trabalhar com o descarte do lixo no meio ambiente e, no nosso caso aqui, a sua biodegradação. Assim, a gente quer como foco o lixo orgânico e propriamente o lixo orgânico, né, que é o vindo dos alimentos. Um dos pontos dessa aula é compreender as reações que envolvem essa biodegradação do lixo, diferenciar essas reações envolvidas e os processos, né, nessas reações. Nós também vamos discutir esse ciclo do lixo e proposta para minimizar essa produção de lixo. A ideia é construir, na verdade, uma pequena usina de compostagem dentro do espaço da escola. É uma escola que já consta com espaço privilegiado para tal tipo de ação. E uma composteira, uma mini usina de compostagem, não vai assim incomodar o ambiente escolar. Um dos pontos também aí seria entender o processo de funcionamento dessa composteira. E a função dessa composteira seria gerenciar uma pequena horta de temperos que foi criada pelo grupo do PIBID da biologia. Então essa compostagem aí seria, na verdade, uma parceria entre as aulas de química na escola e o PIBID da biologia. Os conteúdos abordados aqui vai ser a biodegradação, a termoquímica, que é uma parte da química que envolve esses calores, tanto nos processos físicos quanto nas reações químicas, o próprio ciclo do lixo e a parte de adubação orgânica que vai ser produzida a partir desse lixo. Essa aula ela tem como foco atender alunos do primeiro ano do ensino médio e o tempo estimado de aula são 12, sendo que 50% dessas aulas vão ser direcionadas aí para a própria construção da composteira e a organização desse processo e até mesmo o gerenciamento dele. Os materiais necessários para a condução dessa aula. Nós vamos precisar de computadores com acesso à internet e, se possível, computadores móveis. Então a escola aí conta com 5 notebooks e pelo menos um deles vai ser destinado a esse fim. Vamos precisar de data show, pelo menos para os primeiros momentos da aula, para as primeiras aulas, onde vamos trabalhar bastante com imagem, apresentação de vídeos e até mesmo, né, expor mesmo algumas partes do conteúdo que é relevante aí para o entendimento desse processo. Vamos precisar também de smartphones. Acredito eu que no desenvolvimento desse projeto a nossa ferramenta principal será um telefone celular. Então nós queremos assim dar significado no telefone celular dentro do processo de aprendizagem dos alunos. E aí já foi feito um levantamento onde assim mais de 90% dos alunos do primeiro ano do ensino médio tem esse tipo de aparelho. E a gente vai usar assim as redes sociais como principal interlocutor, né, nesse processo. Vão precisar também de resíduos da merenda escolar, por se tratar de uma escola pública, é sempre a sobra de alimento. Então a gente vai trabalhar com essa sobra de alimento. Tanques de compostagem. Na verdade, nós estamos aproveitando algumas caixas d'água que vão sendo abandonadas, né, pela troca por caixas d'água de
de fibra ou outro material, pelas caixas d'água de amianto. Então vamos ter disponível 3 antigas caixas de água de 250 litros feitas de amianto. Então a compostagem ou os tanques de compostagem, na verdade, serão essas 3 caixas, antigas 3 caixas de água. E material de laboratório, ou seja, para a condução desse processo é necessário controlar algumas variáveis, como pressão, temperatura, pH, granulometria, e aí entra a parte de laboratório. A escola conta com um laboratório de química, biologia e física bem equipado, ou seja, tem muita vidraria, tem reagente, tem balança analítica, e esses materiais vão ajudar no bom andamento aí dessa composteira. Num primeiro momento, nós vamos desenvolver a aula da seguinte forma. Uma proposta de 5 etapas para essa aula. Nessa primeira etapa, assim como para iniciar, vai ser passada à turma um vídeo sobre resíduos comerciais e industriais. E para assim, já incentivar o uso da tecnologia, nós vamos criar um grupo para esse projeto. Igual nós fizemos mesmo aí no decorrer das aulas de TIC. Então, esse grupo, num primeiro momento, a primeira comunicação entre eles vai ser o envio dessas questões referente ao vídeo. Essas questões vão ser enviadas para os alunos, né, pelo WhatsApp, e na outra aula elas serão discutidas em sala. Numa segunda etapa, numa aula assim mais teórica, mais com interação, nós vamos fazer algumas comparações sobre o lixo, em termos de quantidade, em termos de origem, a própria parte do que significa o lixo. Então, vamos dizer que o lixo quer dizer cinzas do latim. Vamos também falar da palavra gari, né, que todo mundo conhece o gari, mas não sabe da origem. E vamos falar que a maior parte desse lixo é matéria orgânica e que essa matéria orgânica tem cadeia carbônica. E vamos falar também dos outros tipos de lixo, que é o lixo doméstico, hospitalar, o próprio lixo comercial e industrial. E também, né, uma parte sobre os resíduos da construção. Após essa primeira inserção do que é lixo, nós vamos mostrar para os alunos uma tabela de decomposição do lixo e vamos tentar organizar essa decomposição em termos de quebra de ligações químicas e, é lógico, produção, né, novas substâncias sendo formadas através das reações químicas. Então vamos estar trabalhando essa parte aí. E nesse momento que a gente vai passar essa tabela, nós também vamos direcionar para os alunos um trabalho em casa, que é para ele fazer uma tabela dos alimentos que são consumidos assim diariamente em sua residência. E nós vamos trazer essa tabela e vamos confrontar com outra tabela que vai ser dado para o aluno, que é uma tabela que tem o cardápio da merenda escolar. E aí, indo já para uma sala de informática, a gente vai procurar construir uma tabela de decomposição de alguns alimentos. E essa tabela de decomposição vai ser feita aí em grupos, né, e cada um vai pegar um ramo aí dos alimentos no qual o professor vai organizar e vai direcionar essa pesquisa aí na sala de informática da escola. Aí tem uma tabela de decomposição dos alimentos, mas só para ilustrar mesmo. Então essa tabela vai ser passada para os alunos e alguns materiais vão ser discutidos e o motivo, porque leva mais tempo, porque outros menos tempo. E aí a gente vai começar a fazer os encaminhamentos aí para o conteúdo propriamente da química. Numa terceira etapa, nós vamos falar da decomposição química dessa matéria orgânica.
E assim, vamos falar praticamente da biodegradação. Vamos voltar a falar daqueles fatores, né, iniciais lá, como temperatura, umidade, luz, o que influencia aí nessa decomposição, se é necessário micro-organismos vivos, ou se essa decomposição acontece sem eles. Então, tudo isso vai ser abordado aí, né, nessa aula. E também as reações que envolvem, né, esses processos de decomposição, se eles acontecerem de forma orgânica, através desses micro-organismos, ou se eles acontecem realmente de forma aleatória. Então, esses pontos serão levantados aí, principalmente na parte de termoquímica. E para reforçar essas reações, essa absorção e liberação de calor, tanto nos processos químicos quanto nos físicos, nós estamos propondo aqui trabalhar com a batalha termoquímica. Na verdade, é um jogo com cerca de 30 imagens, e essas imagens serão postas no Data Show, e nós vamos fazer grupos, e esses grupos vão funcionar de forma de gincanas. Então, vamos dividir esses grupos e o número de questões cada grupo responde, dando ênfase aí a esse processo endotérmico e esse processo isotérmico, e mais outros pontos que vão ser discutidos para ajudar na construção desse conteúdo para a aula aí que a gente está propondo, que é a aula de compostagem. Numa quarta etapa, nós vamos retornar a falar do resíduo da merenda escolar. Aí nós vamos fazer direcionamentos mesmo, falar que essa merenda, essa decomposição ela é feita por bactérias, e que essas bactérias, umas necessária a presença de oxigênio e outras não. E vamos descrever algumas reações desse processo e estudar essas reações, se elas vão acontecer com liberação de calor, com absorção, se essas moléculas produzidas, algumas podem ser usadas como combustíveis. Então, assim, nós vamos abordar nesse ponto aqui diversos aspectos referentes a essa biodegradação. Mas a etapa que realmente vai ser relevante para a gente vai ser a quinta etapa. Até então, nós fizemos um direcionamento na aula sobre matéria orgânica, mas a ideia é que o aluno propõe a construção dessa composteira. Hora nenhuma foi falado na aula que ele terá que construir uma mini usina de compostagem. Na verdade, nessa quinta etapa, após ter visto a decomposição da matéria orgânica e outros tipos de lixo e digamos assim, o problema social que é criado com esse lixo orgânico, principalmente dentro das escolas, que ele é descartado de forma incorreta, nós vamos jogar esse questionamento, que seria essa pergunta aqui: como gerar adubo orgânico dentro da escola para a manutenção da horta de temperos criada pelos alunos do PIBID da Biologia? Com essa pergunta e no decorrer dessa fomentação sobre lixo orgânico e a importância dessa biodegradação, espera-se que surja aí uma proposta da construção ou da compostagem. E daí, então, criado a ideia de fazer uma composteira, nós vamos começar a organizar esses alunos. Então, essa organização dos alunos serão em grupos, serão divididos praticamente em 3 grupos. Um grupo que vai fazer o levantamento dessa quantidade de merenda que é desperdiçada, né, que o aluno às vezes põe no prato e nem alimenta, ou simplesmente sobra mesmo porque ele nem foi na fila e se interessou por aquele alimento. Aí vai ter outros parâmetros como o alimento, quais os cardápios mais aceitados dentro do lanche escolar. Tudo isso esse primeiro grupo vai trilhar, inclusive a pesagem desse alimento e esse controle. Nesse primeiro grupo também eles terão que criar um mecanismo tecnológico de gerenciar e de monitorar, na verdade,
esse processo, ou seja, quanto de merenda é cobrado, qual a granulometria dela, essas medidas de massa que serão feitas numa balança, todas elas serão controladas e eles terão um mapeamento no dia da semana, previsões onde vai sobrar mais e onde vai sobrar menos matéria orgânica, que no caso seria o resíduo da merenda escolar. Um segundo grupo vai dar ação a esse resíduo orgânico. Então esse resíduo orgânico, esse segundo grupo, ele vai realmente montar a composteira e fazer o cálculo de gerenciamento dessa composteira, da quantidade que essa composteira absorve semanalmente, mensalmente ou até diariamente, e qual o lixo orgânico, que não vai dar para aproveitar tudo, que é um volume muito grande de lixo, e o que fazer com esse lixo que não está sendo aproveitado, e qual o lixo mais eficiente para essa composteira, e se nós queremos um tempo de decomposição melhor, onde foi sugerido essa tabela de decomposição de alguns alimentos. Ou será que esses alimentos todos se decompõem na mesma velocidade? Então esse segundo grupo que vai controlar o processo de compostagem vai ser um grupo extremamente obediente no processo, porque é como se fosse o coração ou aquela fábrica daquele processo de obtenção, que no caso que a gente quer lá como uma questão inicial, a produção de adubo orgânico. Esse segundo grupo também ele vai trabalhar com controle de variáveis como pH, temperatura e granulometria e outros fatores que afetam aí na produção mais eficiente desse adubo. Tudo isso aí ele vai propor uma tecnologia para monitorar e comunicar com os outros demais grupos as informações nessa etapa. E por fim, a última etapa aí seria o terceiro grupo, que seria gerenciar a produção desse adubo e encaminhar esse adubo à horta de compostagem, e se deu o excesso, onde esse excesso vai ser utilizado e qual o fim desse adubo orgânico, se ele vai ser doado para a comunidade, se eles vão levar para casa. Essa compostagem também, essa produção de adubo, ela vai passar por uma análise para verificar se realmente esse adubo é um adubo que está dentro de uma norma legal, que ele está dentro de uma especificação. Então, controles de metais pesados e outros não se faz necessário para se tratar de um lanche de merenda, mas outros tipos de análises físico-químicas, com certeza, para dar o aval aí para a utilização desse adubo, serão feitos. Nesse ponto principal, ele vai constituir a principal forma de avaliação, que é a montagem e o gerenciamento desses grupos pelos próprios alunos e a formação dessas tecnologias vai ser o principal ponto a ser avaliado. Mas ao término desse processo, os alunos vão construir textos argumentativos falando da experiência e dizendo como que esse trabalho contribuiu ou não para aquele conteúdo, que no caso é termoquímica, a biodegradação e próprias questões ambientais. E se realmente esse trabalho ele causou um impacto naquela comunidade local, que a nossa ideia é trazer realmente questões de ambiente para dentro do espaço de convivência e propostas para resolver esse espaço. A nossa referência bibliográfica praticamente vai ser um livro do ensino médio, que é o livro de Química do Usberg e do Salvador, preferência o volume único, e também os cadernos temáticos da Química Nova na Escola, que fala sobre o lixo. Então a minha proposta de aula seria isso. Queria agradecer a todos, muito obrigado.